irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Nós estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Por isso damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista, bem como a todos os irmãos e irmãs que nos assistem neste momento e que são de outros lugares. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E ao darmos início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados para adorar a Deus, o nosso Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Vinde, cantemos ao Senhor. Nesse instante, então, irmãos e irmãs, cantemos todos. Vinde, cultuemos. Senhor,
grandioso e eterno Deus, Deus da nossa vida, Deus digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Mais uma vez estamos reunidos neste culto para juntos louvarmos, bendizermos e exaltarmos ao teu santo e bendito nome. O Senhor é o nosso Deus e por isso nós adoramos ao teu nome, porque cremos que o Senhor é o único digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Ó Deus, este culto é dedicado tão somente ao teu nome e o apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nesse instante faremos a leitura bíblica que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Assim diz o texto: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Queremos destacar nesta leitura o versículo 5. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Nesse instante ouviremos o cântico de louvor ao nosso Deus. Ele é exaltado.
Irmãos e irmãs, somos chamados ao precioso momento da confissão de pecados. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos seus filhos. O Espírito Santo age em nós, chamando-nos ao arrependimento, à confissão e à restauração da nossa vida. Cantemos nesse instante o hino em fervente oração. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de culto, a tua igreja suplica as tuas misericórdias, a tua igreja suplica o perdão dos pecados, porque reconhecemos que somos pecadores
E o Senhor conhece o nosso coração. E por isso, nesse instante de oração, nos suplicamos: tem misericórdia de nós. Ouve a nossa oração e derrama sobre a tua igreja o perdão dos pecados. Oramos assim porque confiamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é por isso que nos achegamos à tua presença, não pelos nossos méritos, mas tão somente pelos méritos de Jesus Cristo, nosso único mediador e o nosso único redentor. Ó Deus, ouve a oração dos teus filhos e filhas e perdoa os pecados. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o Salmo 103, versículos 2 e 3 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Promessa da palavra de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nesse instante, declaramos, pela fé, estamos perdoados. E por isso respondamos a este maravilhoso perdão, cantando a terceira estrofe do hino Quero o Salvador comigo. Cantemos. Dando continuidade a este culto de louvor ao nosso Deus, este é o momento do ofertório, momento em que agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido a todos nós. E é momento também que consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os dados bancários da conta da igreja estão aqui no vídeo. Os irmãos e irmãs poderão utilizar esses dados bancários para fazerem a consagração dos seus dízimos e ofertas. Esta é uma prática dos membros desta igreja, e os demais irmãos e irmãs que não são membros desta igreja e que nos assistem neste momento não precisam ficar preocupados com isso. É uma prática dos membros desta igreja. Contudo, se você desejar participar também do ofertório da igreja, então você também pode utilizar os dados bancários da igreja que estão aqui no vídeo. E que sejam todos os irmãos e irmãs e todas as famílias que estão participando deste culto sejam abençoadas pelo nosso Deus. E nesse instante em que consagramos os nossos dízimos e ofertas, cantaremos o hino Graças dou sim pela vida. Cantemos. Oh
pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a todos nós, dia após dia. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Por isso, ó Senhor, nesse instante de culto, agradecemos ao Senhor. E também agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram consagrados ao Senhor e pedimos que o Senhor abençoe a administração desses recursos, para que sejam usados não somente para a missão do Senhor aqui neste lugar e para a glória do Teu reino. Ó Deus, abençoe cada família e que o Senhor continue a suprir a cada necessidade. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos e irmãs, também em gratidão e louvor ao nosso Deus, cantaremos canções que exaltam o nosso Deus e falam da importância de Jesus Cristo na nossa vida. Cantemos.
Irmãos e irmãs, nós vamos dar sequência a este culto e nesse instante teremos a meditação na Palavra de Deus. Para a nossa meditação, quero fazer a leitura bíblica do livro de Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 6. Assim diz o texto sagrado: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei,
andai pelo caminho do entendimento. Oremos. Bondoso Deus, diante da Tua palavra nos encontramos mais uma vez e por isso nesse instante suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos entender a Tua palavra segundo a Tua santa e bendita vontade. Fale ao coração da Tua igreja, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, este pequeno texto que lemos do capítulo 9 de Provérbios começa falando sobre a sabedoria. No livro de Provérbios, a palavra sabedoria aparece muitas vezes. E esta palavra sabedoria no livro de Provérbios aparece de duas formas: escrita em letra minúscula e também em letra maiúscula. Quando escrita em letra minúscula, refere-se à nossa sabedoria, a sabedoria do cotidiano de cada uma de nós. Quando escrita em letra maiúscula, no livro de Provérbios, sabedoria significa a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, ou até o próprio Deus como sendo a sabedoria por excelência. No Novo Testamento, a sabedoria de Deus por excelência é Jesus Cristo. E por isso, a partir desse texto de Provérbios, quero meditar neste momento com os irmãos e irmãs sobre o seguinte tema: Jesus Cristo, sabedoria de Deus. Jesus Cristo, sabedoria de Deus. Podemos perceber então, irmãos e irmãs, que nesse texto de Provérbios que lemos, no primeiro versículo diz: a sabedoria edificou a sua casa. E a palavra sabedoria aqui está em letra maiúscula. Então, como dissemos, referindo-se diretamente a Deus. E fazendo a ponte para o Novo Testamento, a sabedoria plena de Deus no Novo Testamento, a sabedoria revelada de Deus no Novo Testamento é Jesus Cristo. Interessante também observarmos, irmãos e irmãs, que neste texto de Provérbios, a sabedoria é apresentada como sendo um agradável e substancial banquete. E é apresentado justamente desta maneira. A sabedoria, no versículo 2, a sabedoria arrumou a sua mesa. Olha que linguagem interessante. Existem pelo menos 3 tipos de sabedoria. Em primeiro lugar, existe a sabedoria herdada. O que seria isso? A sabedoria herdada é o conjunto de ensinos adquiridos ao longo da vida. É o conjunto de ensinos que a gente adquire desde a tenra infância, no lugar, na família em que fomos formados. Então é uma sabedoria herdada dos pais, herdada dos tios, herdada dos avós, enfim. Então é a sabedoria herdada como ensino da vida. Outro tipo de sabedoria que existe é a sabedoria moral. O que seria isso? A sabedoria moral é uma espécie de amadurecimento do ser humano para compreender bem os valores da vida e assim poder discernir entre o que é certo e o que é errado dentro de uma sociedade e dos valores de uma cultura. Então esta seria a sabedoria moral. E o terceiro tipo de sabedoria é a sabedoria divina. Esta sabedoria, então, trata-se da intervenção e da ação de Deus na vida
daquele que ouve e aplica os ensinos de Deus à sua vida. Esta sabedoria é sublime, pois ela purifica o nosso passado, orienta o nosso presente e abre as portas ao futuro. Esta sabedoria divina que vem de Deus tem a ver com o sagrado, com aquilo que chamamos de espiritual, está diretamente ligada a Deus. Não vem dos livros, nem do intelecto, mas ela vem do alto, ela vem do próprio Deus. E irmãos, e é sobre esse terceiro tipo de sabedoria divina, que queremos meditar neste momento com os irmãos. A partir do texto de Provérbios, que fala que a sabedoria edificou a sua casa e já arrumou a sua mesa, então queremos enfatizar sobre a importância da sabedoria de Deus, ou seja, Jesus Cristo, a sabedoria de Deus. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, queremos destacar o propósito da sabedoria divina. O propósito da sabedoria divina é o de libertar o homem do poder do pecado. O pecado roubou do coração do homem a sabedoria de Deus. Mas o Deus rejeitado vem ao encontro dos seus rejeitadores. O Deus traído pelo homem vem ao encontro dos seus traidores. Por exemplo, aos que mataram seu filho na cruz, a sabedoria do alto, a sabedoria divina, concedeu o perdão, através das palavras do Cristo crucificado: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esta é a sabedoria divina. Esta sabedoria só é percebida e só é recebida pela fé em Deus. Este é o propósito da sabedoria divina, é trazer libertação ao homem que se afastou da sabedoria de Deus. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar a indispensável sabedoria divina. A sabedoria é apresentada nas Escrituras, não só no livro de Provérbios, mas em toda a Escritura. A sabedoria é apresentada como algo fundamental e indispensável à vida. Em Provérbios, ela é apresentada como se fosse uma refeição, um banquete, como já destacamos. Ela é comparada ao alimento. Todos sabemos, sem alimento adequado, a pessoa fica desnutrida, anêmica, enfraquecida e terá a sua vida seriamente ameaçada, podendo inclusive perder a sua vida. Desta mesma forma, irmãos e irmãs, a falta da sabedoria do alto, da sabedoria divina, trará prejuízos temporais e eternos, porque por vezes irreparáveis ao ser humano que não dá ouvido à sabedoria divina, à sabedoria lá do alto. Sem a sabedoria divina, a pessoa vive como louca, como insensata. A sabedoria humana não consegue captar a sabedoria divina, porque lhe parece loucura, conforme nos ensina a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, loucura para os sábios deste mundo. A sabedoria divina é revelada somente
pelo Espírito Santo de Deus. E esta sabedoria divina é indispensável à vida daqueles que querem viver com verdadeira qualidade de vida. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar que a revelação plena da sabedoria divina se dá em Jesus Cristo de Nazaré. Podemos ver pelas Escrituras que Deus é a própria sabedoria, e Ele se revelou ao seu povo através dos sacerdotes, através dos reis, através dos profetas que Ele levantava no meio do povo. Ele se revelou também através dos escritos sagrados da palavra de Deus, os escritos históricos, os escritos poéticos e os escritos proféticos registrados nas Escrituras. Revelam Deus e a sua sabedoria. Ele se revelou também através de sinais e prodígios, tais como a sarça ardente, a abertura do Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó. Entretanto, irmãos e irmãs, o ponto máximo da revelação da sabedoria de Deus foi o seu Filho Jesus Cristo. É isto que o apóstolo Paulo destaca quando diz: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós anunciamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, conforme primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 24. Pregamos a Cristo, anunciamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por isso que afirmamos neste momento de reflexão que Jesus Cristo é a manifestação plena da sabedoria divina. Ah, irmãos e irmãs, como precisamos da presença e da ação da sabedoria divina na nossa vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em quarto lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar os benefícios da sabedoria divina. Para refletirmos nesse ponto sobre os benefícios da sabedoria divina, recorremos à carta de Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, e também no capítulo 3, versículo 17, diz assim respectivamente: se alguém necessita sabedoria, peça a Deus. E também ele diz: a sabedoria lá do alto é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria lá do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que é o próprio Deus. Todos nós, irmãos e irmãs, precisamos desta bendita sabedoria divina que vem lá do alto. Ela beneficia a nossa vida, ela abençoa a nossa vida, ela faz com que vivamos de maneira sábia. É uma sabedoria que vai além da sabedoria intelectual que todos os seres humanos normalmente possuem e que é importante, mas a sabedoria divina é por excelência a sabedoria de que todos
precisamos a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso todos precisamos desta bendita sabedoria. Irmãos e irmãs, já pensaram se a humanidade tivesse esta sabedoria? Observemos o mundo que nós vivemos. Tanta falta de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. Há muita sabedoria. O ser humano é inteligentíssimo. O ser humano é capaz de criar, inventar, melhor dizendo, tantas coisas surpreendentes. Basta observarmos as invenções tecnológicas, o avanço da tecnologia, o avanço do conhecimento da medicina científica. É uma sabedoria importante. Mas, irmãos e irmãs, a sabedoria por excelência de que necessitamos é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Então os irmãos já imaginaram, se a humanidade tivesse esta sabedoria que vem de Deus, como seria diferente a nossa humanidade? Como seria diferente se a sabedoria fosse lembrada e praticada como um ato de obediência ao Deus eterno? Quanta diferença, irmãos e irmãs, haveria nas famílias, entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges. Quanta diferença haveria nas igrejas, nas escolas e nas universidades. Quanta diferença haveria na economia e nas finanças dos países, das cidades e das pessoas em particular. Quanta diferença, irmãos e irmãs, haveria na política, nas casas legislativas. Quanta diferença existiria nos órgãos, no poder executivo, no poder judiciário. Quanta diferença haveria no trânsito violento das nossas ruas e das nossas cidades. E quanta diferença haveria na aplicação da justiça social. Se a sabedoria do alto, se a sabedoria divina dominasse os corações da humanidade, quanta diferença haveria. Porque a sabedoria divina traz benefícios importantíssimos à nossa vida. Irmãos e irmãs, o livro de Provérbios, neste capítulo 9 que lemos para a nossa meditação, diz que a sabedoria edificou a sua casa. Também diz que a sabedoria preparou, arrumou a sua mesa. E também o texto diz que a sabedoria deu ordem às suas criadas para que convidasse a cidade para vir participar do banquete da sabedoria. Esta é a linguagem do livro de Provérbios, ao falar da sabedoria do alto, da sabedoria que vem de Deus. Por isso, irmãos, concluindo esta reflexão, perguntamos: onde buscaremos a sabedoria para a nossa vida? Onde você buscará a sabedoria para a sua vida? Onde você tem buscado a sabedoria para a sua vida? Você tem buscado a sabedoria para a tua vida no banquete de Deus ou nas migalhas da sabedoria humana?
Irmãos e irmãs, neste momento de reflexão, gostaria de dizer a cada um de nós, a partir de mim: acheguemo-nos à mesa da sabedoria de Deus. Acheguemo-nos à mesa desta bendita sabedoria divina e desfrutemos do seu maravilhoso banquete. E quem é o banquete desta sublime mesa da sabedoria divina? O banquete, o alimento por excelência é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é o precioso pão vivo que veio do céu, é o precioso alimento de que precisamos. Ele é a verdadeira sabedoria de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, acheguemo-nos à mesa da sabedoria e alimentemo-nos de Jesus Cristo, Senhor nosso, sabedoria nossa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a proclamação da Palavra de Deus, que enfatizou nesta noite a importância de termos na nossa vida a sabedoria que vem lá do alto. E podemos aprender também nesta noite, através desta reflexão, que a sabedoria divina por excelência que precisamos é Jesus Cristo, Senhor nosso e sabedoria nossa. Por isso, nesse instante, ouviremos o cântico Cristo, Cristo. Irmãos e irmãs, momento do envio, momento de oração e súplica, momento em que você pode colocar diante de Deus as suas necessidades.
A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Coloquemos então, irmãos e irmãs, as nossas orações e as nossas súplicas diante de Deus nesse instante. E nesse instante ouviremos o cântico Ele é meu e teu, Senhor. E enquanto ouvimos este hino, os irmãos e irmãs coloquem diante de Deus as suas necessidades. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração, os teus filhos e filhas apresentam diante do Senhor as suas necessidades
emocionais, necessidades físicas, necessidades materiais e também necessidades espirituais. Apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades, porque a Tua Palavra nos ensina a lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, volta o Teu olhar para os Teus filhos e filhas, especialmente sobre aqueles e aquelas que passam por angústias, aflições, provações, tribulações de várias ordens. Ó Deus, o Senhor conhece cada realidade, o Senhor conhece cada situação. Tem misericórdia do Teu povo. Vivemos um tempo tão difícil, mas uma coisa podemos perceber e reconhecer, que mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua sendo Deus fiel. Por isso recorremos ao Senhor e suplicamos que o Senhor esteja cuidando da Tua igreja, suprindo as necessidades de cada uma das nossas famílias. Visita os corações aflitos, os corações entristecidos. Visita os Teus filhos e filhas que porventura passam por enfermidade. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo e continue a derramar as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E ao Senhor seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória e também a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, me dirijo àqueles que estão participando deste culto e que porventura ainda não se inscreveu no canal desta igreja no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, se inscreva. Certamente você será abençoado e também poderá ser instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. Nós já estamos caminhando para o encerramento deste culto e como nós meditamos nesta noite a importância da sabedoria que vem lá do alto, e a sabedoria por excelência que vem lá do alto é Jesus Cristo, que precisa estar presente em nossa vida. Então, ao encerrarmos este culto, cantaremos o hino Mais de Cristo. Cantemos. Oremos todos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs.
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada pelo nosso Deus. E ao encerrarmos este culto de louvor e adoração a Deus, nesse instante ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe a todos e todas.